Boa noite, loucos, boa noite, loucas. Eu sou o Daniel Si, este é o Papo de Louco. O próprio nome já diz o que é, né? Papo de Louco. Quem não é louco a gente precisa explicar, mas eles não vão ficar aqui para ouvir a explicação. Então, loucos, sejam bem-vindos. Eu hoje aqui estou com um convidado que... Eu não vou falar que ele é louco, porque é pouco. Obrigado pelo elogio. Este aqui é o Cleido Vasconcelos, ele é artista, ele é educador, ele educa pela arte. E eu estou aqui hoje para conversar com ele sobre muita coisa interessante, muita coisa engraçada, muitos causos, muitos anos de arte, de arteiro. Bem-vindo, Cleido. Muito obrigado. Beleza. Estava falando aqui, eu estava pensando se eu murcho a barriga ou não. Porque depois eu vejo no vídeo com aquela barriga, eu falei, putz, por que eu não faço ginástica? Mas tudo bem. E aí? Beleza, Fale-me cara. um pouco de... Não, tô zoando. Eu sou careca. Pronto, precisa falar alguma coisa de mim? Pronto, falei, agora é você. Eu sou o careca cabeludo, que é outro estilo de careca. Nossa, cara, agora que eu vi seu rabinho. Não, você não Tá, sabe, eu. eu passei um perrengue aqui no Uber. Peguei Ah. um Uber nesse calor que não tinha ar-condicionado, que tava com toda a janela aberta e corria pra caralho. Caralho, pode falar? Pode, claro. Caralho, Deve, caralho, deve. caralho. Só pra deixar isso. Depois E aí corto. eu peguei Não, não ia ficar bem se eu falasse a piranha da minha mulher. Peguei a bagaça dela lá de coisar, presilha, Presilha. e prendi aqui. Falei, vou deixar um pedaço cair pra ficar desconstruidão, porque eu sou artista moderno. Mas o Uber, cara, o cara voava, meu cabelo fazia assim, eu falava, putz, eu não posso pedir pra ele fechar a janela. Ele vai ficar quente e ele vai falar, pô, meu, eu vou falar, vai estragar meu cabelo penteado, careca. Nossa, eu sofri muito nessa vinda pra cá. O cara corria pra caramba. Agora ficou meio assim, ainda do jeito que tava. Então, Aham. fiquei quase meia hora pra deixar esse jeito assim, meio sem, parece que não finalizou, entendeu? É aquela coisa de que o verdadeiro trabalho é aquele que parece que você não teve trabalho, né? É assim que eu acho É, também. cara, Quando você faz um negócio que deu um puta de um trabalho, mas tem que parecer que foi assim. Então, na verdade, não deu trabalho nenhum, mas tem que parecer que deu trabalho. Ah, entendi. Pra valorizar. As pessoas são muito mercantilistas, capitalistas. Elas pensam, só pode ser caro uma coisa que tem o trabalho. Aham. A ideia é de graça. Você tá com quantos anos, Cleiton? 64. 64. Conta essa aventura aí que com 60 anos você foi dar aula em escola pública. No Aham. município. Sim, num pleno governo do retrocesso, eu com a minha perspectiva era aposentar por falência múltipla dos órgãos, só porque não tinha outra maneira. E eu prestei o concurso na prefeitura e passei. E é um emprego estável, tá? Sou concursado. Eu Aham. falava, gente, 60 anos de idade, meu primeiro emprego concursado. Você sabe que eu nunca tive um também? Eu tive um em 4 meses, eu trabalhei no Poupa Tempo. Foi pra tempo. Trabalhei 4 meses no Poupa Tempo. Mas foi legal, porque eu redescobri a minha... Eu não preciso olhar para a câmera, não. Então, a sua câmera é aquela. É lá, então de vez em quando eu vou olhar só para dar um Isso. carão. Isso. E eu descobri que na escola pública... Daqui a pouco eu vou me soltar, ainda não me soltei, tá? Tá certo. Tá trancada a porta? Pode estar. Tá trancado, Não, mas- os vizinhos estão avisados. Eu tô mudando a medicação, não tô zoando. Não, tira a medicação. Não, é assim. Os meus alunos perguntam, professor, você tomou remédio hoje? Eu falei, não, são vários. São Mas, vários. são vários. Vários. Mas assim, voltando a mais ou menos uma Aham. história aí, ter entrado na escola pública, eu redescobri que eu servia para alguma coisa, para alguém. Uhum. Eu dei aula há muito tempo na escola particular, parei de dar aula na escola particular porque eles me demitiram, não vou fazer aquilo. Fui em busca de novas fronteiras, veja, minha missão aqui estava como, não, me demitiram mesmo. Fiquei meio mal, mas depois de um tempo eu prestei o concurso da prefeitura. É outra pegada. Você tem aluno lá, aluna, você tem gente lá que eles têm uma carência de você, professor, de alguma figura paterna, Entendi. de alguém que olha para eles e fala, nossa, eu tô te vendo.
Aham. Lógico que eu tenho vontade de matar eles, como todo mundo, mas não é um amor incondicional. Aham. Nem filho é amor incondicional, né? Tem hora que você tem vontade de... Claro. Não vamos falar aqui, senão o conceito tutelar vai interagir. Mas é outro nível. Não é assim, vou ensinar vocês como passar no vestibular. Não é um conhecimento que serve para uma coisa específica, passar no vestibular. Toda escola particular serve para isso. Sim. Tem as mais disfarçadas e as menos disfarçadas. Tem as que complementam com um conhecimento ou uma vivência humanista, mas os filhos estão lá porque as famílias querem que eles sejam alguém na vida, e se alguém na vida tem que ter uma faculdade. Esse é o pensamento. É o pensamento dos meus pais, é o meu pensamento ainda, entendeu? Uhum. Mesmo que eu tente desconstruir isso, a estrutura do sistema fala, se você não é ninguém se você não fizer uma faculdade. É isso que está na moda ainda, tá? E dentre essas faculdades tem as de sempre, medicina, blá, 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 blá. Claro. Não muda, Tá? né? Isso aí já era Mesmo assim que lá no hoje, começo. assim, mesmo que outras faculdades tenham muito mais mercado de trabalho, ganhem muito mal, mas mal não, muito bem, Muito bem. mas o status ainda é tradicional, porque o status é sempre tradicional, né? E eu na escola pública descobri isso. A primeira semana eu fiquei enlouquecido, eu falei, não vou dar conta disso tudo. Eu estava voltando a pé para casa, porque eu moro perto, eu tropecei, caiu, voou, papel para cima, caderneta, livro. Eu falei, eu vou desistir de tudo isso. Mas foi naquele dia lá que eu entendi que eu não ia desistir de tudo isso. Não sei por quê, mas foi um símbolo. Para mim é um símbolo. Aham. Por causa desse contato, Tá. tá? E você dá aula para pessoas de que idade? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono do fundamental. Segundo tem Legal. 7 anos Aham. e o nono tem 14, estão indo para o ensino 14. médio. Então é bem naquela fase de crescimento De crítico. tudo, tem de tudo. Então, assim, quando eu estou dando aula com os pequenininhos, tio, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. E cada traço que faz. Aí eu falo, ai meu Deus, porque eu não estou dando aula lá para os grandões? Aí lá nos grandões é aquele tédio da adolescência, de tipo assim. Aí eu falo assim, ai meu Deus, por que eu não estou lá com os pequenininhos? Então, graças a Deus, esse jogo de porque eu não estou lá e não aqui, Aham. me faz viver bem. E outra Entendi. coisa muito importante, né? É uma coisa muito desgastante da aula. Mas eu dou aula só de manhã. Outra Tá. à tarde eu faço outras coisas e falo, amanhã de novo, vamos lá. Tem gente que dá 40 aulas por semana, dá 6 aulas de manhã, 6 aulas à tarde. É difícil. É. Então eu sou um privilegiado. Assim, meu caso é legal. Que legal, eu gosto. cara, que legal. Ainda vou a pé para a escola, volto a pé. E conta às uma vezes. coisa, eu sou formado em escola pública, né? Aham, E, eu também. E na minha época tinha música, tinha francês, tinha trabalhos manuais, né? Que era, era artes, na verdade, Sim. né? Era artes, né? Depois Aprendia era educação macramê, artística. exatamente, educação artística. E como que é hoje? Tem essas coisas ainda? Hoje está tudo englobado em arte. Em Né? arte, Porque tá. a arte é assim, as linguagens principais da arte é a música, a dança, o teatro e as artes visuais. Aham. E aí, para ser professor de arte, você tem que ter feito faculdade em ou artes visuais, ou cinema, ou música, ou dança, ou teatro. Então, se o professor é de uma dessas áreas, ele vai puxar um pouco para o lado dele. Entendi. Mas entendi. as 4 linguagens, Linguagens assim, estão o dentro currículo, o conteúdo de arte, ele contempla essas 4 E a linguagens. carga horária é razoável ou é muito pequenininha? É pequena. É pequena. Né? É o que tem menos aula, menos aulas por semana é arte. Uhum. Tem 2 aulas. E a hora que 2 aulas. quando a molecada pode enforcar uma aula, é essa que eles enforcam, né? Não é não? Também. Porque a arte é uma coisa muito louca, porque existe uma coisa em arte que é juízo de gosto. A pessoa confunde o que ela gosta com querer ou não fazer a tal coisa. Então, em arte isso é muito louco. Assim, Uhum. é a maior dificuldade. Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo. Portinari não é minha praia. Mas eu não falo, Portinari não é bom. Portinari é espetacular, mas não é uma coisa que me emociona, até gosto um pouco. Isso é juízo de gosto, eu gostar ou não de Portinari. A outra coisa é Portinari ter o valor que ele tem para a história da arte mundial, para a história da arte do Brasil, tá? Isso é uma coisa que independe da gente gostar ou não, Uhum. tá? E em arte, quando você está dando uma aula de arte, por exemplo, vamos fazer um desenho, eu quero que vocês pintem o fundo. Eu adoro mandar para pintar o fundo. Sou um carrasco, tirano. Pode perguntar para meus alunos.
Mas por que você está fazendo a gente pintar o fundo? Para sofrer. Não tem nenhum valor pedagógico. Para sofrer, fica mais bonito. E quando eu peço para pintar, vamos pintar, eu quero que pinte. Não, eu não gosto de pintar, professor. Eu gosto de pintar, deixar preto e branco, só passar o sombreado do lápis. Aí o que eu tenho que falar? Mas na aula de matemática, o professor manda você demonstrar a equação, você fala, eu não gosto de demonstrar a equação, professor. Eu gosto só de pôr o resultado. E ele vai falar, ah, tá, põe só o resultado. Não, filho, então, arte é assim, é o juízo de gosto. É o seu gosto, mas aqui eu não estou tratando do seu gosto. Eu te dei uma comanda, uma ordem. Deixa eu olhar para a câmera de vez em quando. Oi, câmera. E eu estou te dando uma comanda e você tem que executar. É em cima disso que eu vou avaliar se você tirou uma nota boa ou não na minha disciplina. Porque eu não dou prova. Não exige se desenhar ou não. Então eles estão preocupados em tirar nota nas outras matérias, né? Não é uma questão de status, né? Estruturalmente, português, matemática são mais importantes. Entendi. Uhum. Teve um concurso de desenho, era só para eu não perder isso, olha, interrompendo o entrevistador. Foi a primeira vez que eu fiz isso. É só para não perder, porque senão eu nunca mais vou lembrar. Teve um concurso de desenhos na escola que o Grêmio que organizou. E os professores de arte não julgaram os desenhos. Quem julgaram, quem votaram nos desenhos foram os próprios alunos. Aí eu perguntei assim, então tá. E foi uma coisa que ninguém conversou sobre isso, porque é estrutural o negócio. Eu falei, então tá, vai ter um concurso de poesia em inglês. Quem vai julgar são os alunos ou é a professora de inglês que vai saber qual que é melhor? Ah, a professora. Vai ter um concurso de Olimpíadas de Matemática. Quem vai julgar? São os alunos ou é o professor de matemática? Então, quem tem que julgar é o professor de arte, sim, os professores de arte. Claro. Mas como em arte mistura com o juízo de gosto e dá uma oportunidade para os próprios alunos, só que aí o que acontece? Eles escolhem os mais dos mesmos. Escolhe aquilo que está na moda. Os clichês. E aí não avança. Tá? Não avança. Porque é melhor ganhar um que todo mundo vai falar que bosta é esta que ganhou? Porque não tem nada, não desenhou nem o Pokémon, não desenhou o Homem-Aranha direito, não sombreou. Né? É melhor ganhar uma coisa que o cara vai falar, puxa vida, mas por que isso aqui ganhou? Eu já fui em muito salão de arte que eu não entrava e entrava umas coisas que eu falava, caramba, por que isso aqui entrou? Mas depois de 10 anos eu entendi. E entendi também que aquela nervoso que eu tive serviu para eu crescer enquanto artista. Era seu ego, né? Na verdade, sim. Não, sempre é o ego. Sempre é o ego. Quando você cresce, quando você fica embatumado, é sempre o ego. Mas se você lembrar ainda do que você ia me falar 10 anos atrás, quando eu te interrompi... Eu não lembro mais, mas não precisa. Mas é isso, assim. E, por exemplo, então se o professor for músico, ele vai acabar puxando um pouquinho para música. Vai. Tá. Vai. Porque das 4 linguagens, uma pessoa que faz faculdade de dança, outra que faz de teatro, outra que faz de artes visuais. Artes visuais. Que é a que tem mais por aí. Que é a que eu fiz depois, né? Não é a minha primeira formação, mas foi a que eu fiz para poder dar aula. Senão não teria nem conseguido prestar o concurso. Que eu não fiz para isso, mas deu certo. A faculdade, que dá mais uma visão geral dessas 4 linguagens, é a de artes visuais. Tá. Porque eu tive história da arte, tal, mas eu tive muito básico, mas teatro, eu tive música. Música eu tive com o Nando Araújo, que veio aqui já, né? Veio aqui. Tive música e tive, qual que falta? Dança. Noções básicas, mas eu sei noções básicas. Não de dançar. Teatro também? Não, teatro também. Teatro também. Não de dançar ou de fazer teatro, mas o que é plateia, teatro, drama, né? Entendeu? Que é uma coisa que serve para você pesquisar quando você vai dar isso para o aluno. Sim. Algumas outras faculdades é muito mais específico. Fica tudo história da música. Da música, é verdade. É só entendeu? Música, muito específica e aí as pessoas ficam muito perdidas. Então, naturalmente, elas ficam naquilo que elas foram a formação delas. Assim como eu, naturalmente,
fico em artes visuais. Uhum. Ou me arrisco até em um pouco de teatro, até de alguma coisa lá, mas assim, dança é o que eu menos porque é o que eu menos sei, né? Uhum. E você naturalmente você vai. Se tem no conteúdo do bimestre, você vai, e é tranquilo. Mas não é uma coisa que naturalmente, vou fazendo uma atividade de dança. Tá. Né? Você ainda faz performances cênicas? Eu lembro que você fazia com o César. Faz de vez em Faz? quando, muito raramente eu Eu faço. quero ver alguma. Faz muito. Você faz sozinho ou você faz com alguém? Eu estou pensando na última que eu fiz faz tempo, hein? Mas eu faço sozinho. Sozinho. Mas é muito raro. Às vezes Uhum. faço para os alunos. Tá. E como que é? Como que... Eu nunca vi uma performance sua. Nunca vi uma performance Não, minha. eu sei que você faz. Nunca. Eu sei que você faz de fama. Nossa Senhora. A primeira mais famosa foi o Rei das Formigas, né? Que eu fiz com o César. E Então, o César fala. desenhava e eu tocava. Porque ele não sabia desenhar e eu não sabia tocar música. Mas o Rei das Formigas é a minha primeira performance, que é a história de um rei muito importante. Que ele chegava na pia do banheiro e estava cheio de formigas. E ele se sentia um rei das formigas. E ele abria a torneira e a água escorria. E ele se sentia um deus superior, exterminador, que matava todas as formigas. Mas ele sempre deixava uma sobrevivente para contar para o resto do formigueiro sobre o grande rei das formigas. É uma história triste. É bíblica quase. É quase bíblica. É. É a síndrome do pequeno poder. Isso. Né? Só que em relação a uma formiga é um grande poder. É um grande poder. O que é isso? Ainda com a água? Nossa. Se fosse matar uma a uma, seria mais justo. Eu quase tentava abrir o ralo em duas partes para as formigas passarem. Mas era assim, o César fazia várias performances com ele. No Sesc a gente fazia muito. Eu lembro que uma vez aqui nesse estúdio a gente ia fazer uma performance que era, como é que era, o Observador na Neblina. E ele alugou umas máquinas de fazer fumaça. E ligamos, no fim a gente estava no estúdio e não sabia onde é que era a porta, ficou um branco. E a gente ria tanto porque a gente queria achar a porta para abrir para sair de lá. Pra sair da era fumaça. um branco. Então, foi bem divertido. Sair do fog. E as artes plásticas, assim, você se dedica a diversas formas, né? Qual que é a vibe que você está agora? Eu sei que artista tem as... A minha vibe agora é fazer arte fora da arte. Do mundo da arte. Tá. Então, Eu vi que você está fazendo um armário com colar. esse armário desde 1984. Que É? eu colo coisa nele desde 84. É meio um É uma autorretrato. obra que nunca acaba. Não, uma hora vai acabar, mas vamos falar sobre isso. Um homem de 64 anos precisa de viver um pouco de mistérios. Faz de conta. Faz de conta que não. Mas é uma obra que está assim, eu tenho muito essa história do tempo, autorretrato e da passagem do tempo. Então tem muitas obras minhas que têm a ver com o tempo. E com a minha vida, tudo muito ligado à minha vida. Mas hoje eu tenho tentado sair da onde se faz arte para outro lugar. Eu tinha isso na minha cabeça, porque eu falava assim, eu não pinto, faz tempo que eu não pinto um quadro. Às vezes alguém pede alguma coisa, eu faço alguma coisa, mas parar para pintar, para desenhar, para fazer uma série de quadros, faz mais de 10 anos. Às vezes faz uma coisa, o outro sim. E aí eu ficava muito no Facebook, depois nas eleições passadas eu saí, porque eu tretei demais. E agora no Instagram, só tenho o Instagram, né? Mas assim, eu comecei a fazer coisa, faço, publico, umas misturas de meio, não sei direito, mas eu comecei a pensar que a minha arte estava em outros lugares. Porque eu pensava assim, eu não sou mais artista, porque eu não pinto mais quadro. Porque é estrutural isso também, essa palavra está muito na moda, então eu vou falar várias vezes. Ela é uma coisa assim, se eu não... Eu acho que pintar, um artista só é um artista se ele pinta um quadro. Apesar de eu saber que isso não é verdade. Não, ele é um pintor. Não, mas assim, estou te falando assim, racionalmente um artista é um monte de coisa, mas estruturalmente, historicamente, Sim. quando eu parei, ainda mais eu que pintava, quando eu parei de pintar,
eu achava que eu não era mais um artista. E que essa era uma desculpa que eu estava dando para mim, de que eu fazia arte em outro lugar, Entendi. e por isso que Você se cobrava a pintar, né? cobrava e ia Sem lá e querer pintava um. Não era mais. Não era Primeiro mais porque aquela. assim, tem que montar um lugar para pintar, não tem um lugar que eu posso deixar, tem que pôr pano plástico no chão. Nossa, Dá um Senhora. trabalho, Eu pinto com né? tinta acrílica porque eu não quero misturar tinta. Eu uso com cor pura porque eu tenho preguiça de misturar antes. Lavar pincel, então, tem pessoal que pinta com tinta óleo, com tinta que você tem que lavar com água raiz. Nossa, isso para mim não existe. Eu tenho preguiça demais, sou muito preguiçoso. Mas aí tem o Vicente Lima, que ele é responsável por um espaço que chama Espaço Escada, uma galeria que tem no centro de Ribeirão, e que ele foi meu aluno Tá. no CEIP. E ele fez artes visuais, faculdade, voltou para cá e agora ele está cuidando desse Ah, espaço. que legal. Tá. Eu não. Que é da Paola Junqueira, o espaço. Tá, eu E não é um lugar conheço. legal porque, assim, a ideia é ter um espaço de arte. E ele me chamou para participar de uma exposição lá e ele falou para mim, eu queria fazer umas coisas, queria que você pusesse os vídeos dos seus bolos que você fazia pintado na década de 90, que tem reportagem na EPTV, aquelas reportagens. Esse é Cleido, ele faz bolo pintado. E eu morro de vergonha das reportagens. E ele me convenceu que aquilo era arte. Assim, não eu fazer o bolo, mas aquele registro da EPTV também era arte. E essa é a minha arte que estava em outro lugar. E eu falei, ai caramba, então aquilo que eu estava pensando de mim não era uma desculpa, pode ser que seja verdade, né? E aí eu comecei a mexer com isso, fazer com os alunos, o jeito de fazer alguma coisa com os alunos, não é fazer um trabalho com eles. Eu estou tentando explicar, mas daqui a pouco vem um exemplo e eu posso fazer. O único exemplo que me vem à cabeça é um que eu ainda vou fazer, mas eu não quero dar spoiler, então não vou falar esse. Tá. Mas é assim. Porque a nossa audiência é muito alta. Não, e do 7 aos depois. 14 anos. Você sabe aquele pessoal. E você sabe aquele pessoal de Nova York, para pegar a minha ideia. É verdade, é verdade. O Bansky mesmo, nossa, que pegou de ideia minha, caramba. Então hoje em dia eu sou mais esperto, eu não falo porque. É isso aí, é isso aí. Para chegar em Oitim, É lá, isso os aí. caras, em Otim, né? Como é que é? Miotim, como é que é? Aquelas coisas modernas, né? Aí você chega lá, tá lá. Tá lá minha obra, copiada. copiaram, por causa da audiência do podcast. Do Papo de Louco. É isso aí. Vocês entenderam por que é papo de louco? Hashtag fica a dica. E, então é isso. Coisas que eu não achava que era arte, que eu estava fazendo arte, mas eu tô. E é isso que eu tento fazer agora, sim. Por exemplo, não sei, um exemplo. O Instagram você usa O bastante Instagram para isso. eu uso O Instagram bastante. você usa bastante para isso. Bastante. Por exemplo, eu vou contar essa história Aham. do táxi. Do táxi não, do Uber. Do Uber, isso. Táxi do é coisa de velho. Meu caso. Do Uber. Porque eu tenho um monte de aluno no Instagram. E eles leem isso e eles ficam assim, mas como assim? Para mim, a arte tem que fazer alguma coisa com a pessoa. A arte que ela é uma arte que você olha e fala, que bonito isso, eu teria na minha sala. É legal. Eu gosto disso, mas não é o tipo de arte que eu faço. Algumas coisas que eu faço de tela, principalmente, são bonitas e dá para ficar na sala. Mas a arte para mim tem que custar para mim, não custar dinheiro, mas custar exposição no mínimo, né? E tem que incomodar um pouquinho. Sim. Se ela se ela é fácil para mim e incomoda os outros, eu acho meio desonesto. Então ela tem que ser um pouquinho difícil para mim também, assim, ou em exposição. Exposição que eu quero dizer é eu me expor através daquilo que eu estou fazendo. Tá. Não pode ser uma coisa muito fácil para mim também. Eu acho que não pode ser uma coisa leviana, né? Você tem no seu processo criativo, eu tenho no meu, né? Só que eu sou músico, eu sou compositor. Uma vontade de criar, que quando ela vem você sente um alívio. Quando você... Eu sinto muito isso, não sei se você sente. Parece que a obra brota, Então, de mas dentro da gente. eu vou te responder que sim e que não ao mesmo tempo. Tá. Eu entendo que você me perguntou. Aham. Eu acho que para um músico isso é praticamente a essência de um músico, porque ela
ela sai pelas mãos, saiu da cabeça, ela vai através de um instrumento e sai para o ar, É. né? Às vezes eu quero fazer uma coisa que fica muito conceitual na cabeça e ela não faz, mas ela fica um conceito. E às vezes esse conceito se perde, às vezes ele vira alguma outra coisa, às vezes não vira nada. Então, eu acho que o caminho para concretizar, a não ser que eu estivesse fazendo um desenho ali, e que não é mais uma fase que eu estou, eu não sei, eu tenho e não tenho. Tem. Mas eu entendo que um músico Aham. tem isso mais É fácil. muito. Chega a ser uma angústia até, né? Quando eu Mas, por exemplo, todas as coisas que eu fiz, que foram as que mais eu gostei, que as pessoas gostaram, elas vieram num. As que eu pensei muito para fazer, as pessoas falaram, é legal, é bonito. Mas não tinha. não tinha. Não. Ela praticamente nasce pronta, né? Assim, É. ela faz rap. Nesse ponto é parecido com a música. Isso. É muito parecido. Quando eu pintava, eu tinha isso. Quando eu pintava, 90% do tempo, eu não sabia o que eu ia pôr numa tela. Uhum. E quando eu sabia antes, se ela saísse na tela o que eu estava pensando, não ficava bom. Mas se saísse alguma coisa que começou naquilo que eu estava pensando no meio do caminho e se transformou, aí ficava legal. Então eu falo legal assim, eu gostar e as pessoas gostarem e não saber por que gostou, porque atingiu. Atingiu. Tocou. É. Então eu acho que eu tenho isso sim. Só que agora eu acho que eu ando por lugares que é mais sutis para mim, porque nem eu sei de que lugares são esses que eu estou andando. E Talvez no daqui a um Instagram, tempo. como é que você faz? Você cria. Cria onde? Cria no Eu computador? Você crio, cria umas imagens. crio imagem, Foto. eu tiro foto, eu escrevo texto Uhum. em cima daquilo. Eu estou andando na rua, vejo uma coisa, tiro foto, escrevo um texto em cima, às vezes tiro só a foto. Ou, por exemplo, assim, uma coisa que eu lembrei. Há 3 alunas do 6º ano falaram, professor, a gente pode finalizar o seu cabelo, descobri essa palavra, finalizar seu cabelo? Eu falei, como assim? Não, a gente vai trazer creme, tudo, a gente faz um jeito para fazer e ficar. Eu falei, pode. Aí na outra aula elas vieram com creme, coisa, penteado, tudo, e ficaram lá, pentearam tudo. Eu tirei foto, eles desenharam eles eram eu como modelo Aham. e elas finalizando. Nossa, falando nisso, eu preciso fazer o vídeo que eu falei que ia fazer, esqueci completamente. Eu vou fazer, viu, gente? Esqueci, nossa. E então virou isso, virou um happening. Porque a sala lá na hora, eu tava fazendo, os caras finalizando, me ensinaram tudo, como é que põe o creme, como é que faz assim, para formar os cachinhos, para ficar não sei o quê. Que nem você fez hoje, né? Que nem Não, você fez hoje não. Isso aqui é outra coisa, ó, desconstruído, ó. Não é assim, fica umas molinhas. Ah, é? Você passa assim, pega e você faz. Você amassa e solta. É arte. Não sei, Não, essa não é arte eu não domino. Porque eu não sei, mas é. E então, assim, eu acho que é isso que eu faço. Aí eu posto no Instagram. Uhum. E seus alunos gostam? Eles acompanham? Gosto, a não ser quando eu dou 0 para eles. Mas... Quando que você dá Eu zero? dou, eu Dá? adoro dar 0. Mentira. 0 não, eu dou 1, porque 0 é muito assim, tem um. Zero 0 é é- um bonito, né? Nossa, zero- tirei 0. eu tirei- não, Vai contar aí- vantagem. Eu dou não, 1, põe 1, eu tirei 1. Não tem glória. Não, quando que eu dou 0? Aham. Quando você tem uma matéria que você não liga se a pessoa desenha bem ou não, viu, alunos e alunas e alunos, e você não tem prova, você pede para fazer uma coisa, ninguém faz, esquece o caderno e não faz nada. Aí toma um. Toma 1. Porque, na verdade, eu acho que o que eu estou ensinando para eles é que eu falo, a escola vai ser o último lugar que vocês vão ter essa coisa de não fazer e mesmo assim conseguir. Depois saiu daqui, aproveitem, divirtam-se, família, escola, e depois é o mundo de Deus, né? Não fiz. Você sabe que eu lembrei que eu ia falar aquela hora? Eu ia falar, né? Você falou que a matemática e o português tem um status, mas eu falei, mas mesmo assim eles não aprendem porra nenhuma disso, né? Não tão afim, ó, não tão afim, mas ó, agora eu vou fazer uma coisa. O professor reclama muito que o aluno não tá afim, que fica no celular, no fundão. Aham. Agora você vai numa reunião pedagógica, que o professor é aluno, o que ele faz? Fica lá no fundão, no celular também. Porque eles também não estão afim de escutar aquilo que eles estão para falar. Então eles não estão afim de escutar.
Um dia eu estava numa palestra que eu não estava afim, eu falei, agora eu sei. Eu olhava para a cara do cara que estava palestrando, ele falava, e para mim ele estava assim, e se ele me perguntasse alguma coisa, eu ia dar uma resposta merda. Que nem os alunos dão quando você pergunta uma coisa, eles não estão nem aí. E para você é óbvio. Você fala, que dia que é hoje? Mas ele não escutou, aí ele fala, 22, ou ele fala branco. E você fala, como ele é, nem sabe responder isso. Não é que ele não sabe, não está interessado. Não está interessado. E aí, enquanto o professor não calçar as sandálias da humildade. E achar um jeito. Não, e achar um jeito não. Primeiro ele precisa saber que o que ele tem para ensinar ninguém está interessado. Sim. E que ele não tem importância nenhuma. No sentido de passar Análise conhecimento. sintática, por exemplo. Não tem sentido. Ele tem importância enquanto alguém que vai conviver junto com outros alguém. E aí o que ele é pode influenciar outras pessoas. Sim. E aí no meio desse rolo todo ele ensina análise sintática. Mas se ele chegar lá achando que a missão dele é ensinar análise sintática, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar falar sobre perspectiva linear, não vai rolar sobre renascimento. Tô falando isso muito teórico, porque eu também fico com ódio disso, entendeu? Eu fico com ódio que ele fala uma coisa e não conseguir, tem hora que eu desisto. Então, isso que eu tô falando é muito teórico, eu não tô um ser iluminado em relação ao professor que eu sei que eu não sirvo para nada. Não, mentira, eu só tô falando aqui para fazer um tipo. Eu também fico muito, muito puto quando eu não consigo frustrado. explicar. Muito, muito. Mas precisa ter isso, você precisa ter esse autocrítica, não é nem autocrítica, é se despir de expectativas de que eles estão interessados naquilo que você está falando. Entendi. E mais que isso, porque aí vem o discursinho pedagógico dos governos, você precisa, principalmente nas escolas particulares, você precisa dar uma aula show, você precisa, não encanta... Professor de cursinho. Não encanta porra nenhuma, porque eles não estão afim de ser encantados, eles estão com outros encantos, que hoje em dia são muito mais demonstráveis. Eles estão na adolescência, descobrindo um monte de outra coisa. Eles têm celular, que é muito mais interessante que a sua aula. Claro. E é mesmo. E é mesmo, tá? claro. Assim, vamos ser... Né? Eu odeio que seja, mas é. Né? E aí você tem que saber disso. É muito mais universal, né? Muito E mais tem hora que dá amplo. certo a aula. E às vezes dá certo na hora que... Tem hora que você prepara uma aula, você acha que vai ser um arraso, e não vira bosta nenhuma, não vira nada. Tem hora que aquela coisa flui, que nem essa história do cabelo lá, coisa que vira uma coisa legal. E aí você tem que fluir nesse existir aí, no momento, se aproveitar. Porque se você não perceber que da classe surgiu uma coisa, uma oportunidade que você concorda, porque pode surgir uma oportunidade para deixar ele jogando Uno. E se você não concorda, você fala, não vai rolar isso. Mas de repente surge uma oportunidade de vamos fazer uma dança, não sei o que lá, do TikTok. Se você está afim, se você acha que aquilo é válido, eu não estou falando válido pedagogicamente, não sei qual que é o válido aí. Aquilo tem que ir para frente, tem que aproveitar que está aparecendo aquele, emergindo uma configuração favorável, né? Mas é um caos, é um caos, assim. Outro dia eu fui passar um filme para eles, que era um filme de ação, tudo. Mas é um filme de ação que já tem uns 10 anos, então já não é mais tanto ação. Entendi. Tem umas horas que eles conversam, e aí eles conversam, os personagens conversam. Não pode mais ter isso. Por isso que o TikTok é 2 minutos, 1 minuto, e vai lá e já acaba. E eu vou fazer o quê? Vamos fluindo aí, você fazendo assim, ó. Uma hora encontra, hora desencontra. Não é fácil, mas também não é difícil. Tá. É meio calabresa, meio mussarela. O Clóvis de Barros falou, não sei se você conhece, Não. é um filósofo, aliás, ele é aqui de Ribeirão. Ele é um palestrante muito conhecido, muito famoso. E ele falou, ele é professor da USP, ele falou que os alunos hoje têm menos capacidade de abstração, Tem. por outro lado, tem mais capacidade de processamento do que nas gerações anteriores, do que nas décadas anteriores. Não sei se você concorda com isso. Eu não sei, eu concordo, vou falar assim, concordar intuitivamente. Tá. O que eu concordo é que eles têm muita capacidade para coisas que eu não tenho capacidade. Que eu não sei se é o processamento. Tá? E também concordo que a abstração é muito difícil, porque às vezes você dá uma coisa,
Passei um filme, um É curta o da papo de Pixar. louco, né? É o papo de louco. Eu né? passei um curta da Pixar que tinha uma mensagem lá. 6 minutos de filminho do carneirinho pulando. E tem gente que não achou que a mensagem era que o carneirinho pulava. Tô meio inventando essa explicação. Certo. Mas assim, não consegue ter uma abstração sobre aquilo. Como pode falar, como você pode pegar esse filme e passar para a sua vida? Não passo, porque na minha vida não tem um carneirinho. Vamos pôr assim. Então, isso eu acho uma dificuldade grande. Provavelmente, se você perguntar para o pessoal de português, de língua portuguesa, que tem toda essa interpretação de texto, eles vão reclamar muito disso. É. Dessa capacidade de interpretação de texto mesmo, né? É. Eu fiz uma pergunta, eu fui uma artista que ela tá num povoado da Bahia super pequeno, que tem as casinhas, e ela plotou pedaços da paisagem, das estradas, nas casas. Então você entra na cidade e parece que a cidade não existe. E aí as pessoas aparecem, porque as casas sumiram. É um projeto dela lá. Aí eu perguntei, qual que é a sensação que você tem ao ver isso? A resposta de uma pessoa foi, não achei isso no texto. Mas era a sensação dela, da pessoa. Mas ela não tem, porque ela estava Não vendo. relaciona, não Não relaciona. ela estava procurando no texto que se tinha essa resposta. Entendi. Então, mas Não- eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, deve ser ruim, mas deve ser bom também, não sei. Assim, a gente uma é mudança, mais é uma mudança, velho, a então gente é tudo mais que é velho. novo, É. pra gente é sempre ruim, E né? você percebeu essa mudança ao longo dos anos? Você Não, fez eu a tenho a aula há muito sensação, tempo. Tem essa sensação? eu tenho a Assim? sensação sempre que, não assim, mas que eu sempre existe um abismo Tá. entre quem dá aula, principalmente eu, que sempre tive uma diferença razoável de idade com os alunos, né? Que existe um abismo. Uhum. E eu sempre tomei cuidado, na medida do possível, de saber que existe esse abismo, que a minha verdade não é verdade absoluta e nem a deles. Uhum. E vamos negociar aí uma hora, Vamos uma construir coisa. uma ponte. Né? Mas essa sensação de que eles não estão entendendo o que eu quero, que provavelmente É o que a ele tá. deles também estão É. pensando, Aham. esse professor não está entendendo que eu não quero isso, É. entendeu? Mas eu acho assim, eu acho que você ter essa reflexão, você já passa uns 10 pontos acima daquele professor ou daquela professora que fala assim, essa geração está perdida. Eu ensino coisas para elas e elas não entendem nada, eles não fazem nada, eles não sabem da importância disso. Não sabe, não quer saber e tem raiva de quem sabe. E talvez não tenha importância Não tem, mesmo. talvez não tenha, não sei. Para mim tem. É. E você tem que saber que existe países que não tem para pessoas não tem. Não tem. Principalmente numa escola, num sistema público que não é focado para o vestibular. Porque você vai na escola particular, é tudo assim, ó. Vamos fazer essa aula porque vai cair cai, segunda tudo isso focado para o vestibular. Isso vai falar para eles que eles têm mais conhecimento? Não tem, eles têm mais técnica para passar no vestibular, porque eles também, a cultura básica, pessoal de cada um, vai depender da família, do que a família proporcionou. Porque se for uma família média, é igual a família média média, a família média alta, ou a família baixa, que vai ter acesso ao TikTok, ao mesmo podcast, às mesmas músicas, ao mesmo autotune saturado em todos os vocais, entendeu? Ou seja, será que a cultura está mais democrática? Eu acho que está, hein? Neste caso que você falou, você sabe o que eu pensei então agora. Porque na Já que verdade. tem o mesmo TikTok para todo mundo, né? Então, Ou mas seja, por o exemplo rico e assim, ó, pobre. aí tem aquela coisa assim, a gente também tem que dizer aquela coisa assim, tinha a alta costura, tem a alta cultura, né? A pessoa acha que sertanejo universitário, eu não gosto, eu odeio, para falar a verdade. Que não é cultura. Tudo é cultura e você gosta daquela. Então, porque o pessoal tem aquela mania de achar que a cultura é aquilo que. Claro. Então, eu acho que a cultura, o que não tem, ela está mais democratizada, mas ao mesmo tempo, as pessoas, porque pelos meios culturais da indústria da cultura, como elas querem vender tal coisa, elas só jogam aquilo, né? Democratizada, porém rasa. Porém, a mesma coisa a mesma para todo coisa. mundo. Sim. Pasteurizada. Isso. Mas sempre foi assim também, né? Sempre foi assim. Sempre, Sempre por foi exemplo, assim. hoje em dia tem artistas, eu vejo, eu tô num grupo de vinil lá que o pessoal fala do Kiss. Na minha época, Kiss era
desprezado por quem gostava de Desprezado, heavy metal. Ele era brega. Farofa, brega, farofa, era brega. E hoje todo mundo quis. Eu falei, gente, você ia pagar um mico isso nos anos 70? Porque era Led Zeppelin. Era progressivo, né? Progressivo, Era uma mas coisa é dos cabeça. heavy, mas dos heavy metal, Black Sabbath, Led Zeppelin. Kiss não era nada na fila do pão. Kiss era E mesmo assim, o né? Kiss era pop demais, né? Era uma coisa festa, não era condizia com a densidade da época. Sim. Porque você tinha que comer morcego, ou prever o fim do mundo, ou ir para a lua, para o lado escuro da lua. Agora você fala, Colocar vamos bomba no Hey palco. Ho, vamos dançar aqui. Eu acho que isso aí é Ramones, hein? Acho que eu errei aqui no Hey Ho. Mas assim, então, muita coisa hoje que é cultuada, que era tudo assim, detestada na época, né? Por isso que tem muita coisa hoje que o pessoal detona, que eu quero ver daqui 20 anos onde é que vai estar. Porque estão surgindo coisas novas, né? Sim. Estão surgindo coisas novas. O samba era execrado quando surgiu, como é execrado o funk hoje. É verdade. O rock, quando surgiu, qual que era a crítica? 2 notas, não tem letras, letra idiota, perto do quê? Da música. Esse cabeludo E é perto da música estadunidense, ou do jazz, o rock não é nada. Mas aí começou a surgir o rock mais complexo, Beatles, e vai indo. É o que vai acontecer com tudo, né? E são sempre gritos da periferia, que a classe média branca, a indústria da cultura não interessa, a não ser a hora que começa a render dinheiro. Sim. O funk tá bombando aí nos bailes funk. Tem um livro do irmão do Herbert Viana que tem mais de 30 anos já. Ele escreveu na década de 80 sobre os bailes de funk. Sobre os baile funk. E a Furacão 2000, cultura, a cultura disso tudo. Só que era bolha, né? Só era lá. Mas e assim, eu via, era 20 mil pessoas por fim de semana nos bailes. Era uma coisa louca. Mas não estava na bolha. Aí quando fura a bolha, começa a interessar todo mundo. Eu tenho uma casa LGBT, a Penélope. A Penélope, já vi falar Isso. bastante. E lá a gente toca o pop que o povo quer ouvir agora. Então agora toca só funk. E tudo bem, é uma empresa, né? Com fins lucrativos. E vamos que vamos tocar funk. Né? E o funk é democrático, cara, agora. Todo mundo tá na onda. Eu acho uma funk. boa. Eu não consigo. Cara. Mas o funk é assim. Por exemplo, o funk assim, proibidão. Não, o proibidão, meus alunos agora vêm mostrar, eu falo, não, eu não estou me sentindo confortável com isso. Eu não quero escutar junto. Mas agora só existe proibidão. Só existe proibidão. Só existe proibidão, né? Como chama a moça lá, a MC? Tem várias. Não, aquela mais que ficou famosa agora, que eram umas coisas assim. A pipoquinha. A pipoquinha. Uns alunos vieram mostrar para mim, eu falei, não quero escutar. Eu não quero. Nunca ouvi na minha vida. Não, mas eu não quero escutar porque eu fico com vergonha. E qual que é a ideia desse funk? É isso mesmo. Os mais velhos têm que ficar com vergonha. E falar, você está escutando essa porcaria. Que era o que falavam quando ninguém escutava Elvis. Os pais têm que odiar os pais. É para chocar o pai. Elvis the Pelvis. O cara não podia ser postado na TV da cintura para baixo porque ele fazia assim, ó. Agora os caras vão até o chão. E vão. Vão até o chão, a mãe, a filha, a criança junto. Mas que graça tem você escutar uma música que os mais velhos vão falar, é legal. Se você está na adolescência e tudo que você não quer é ser igual ao seu pai e sua mãe. Quer dizer, hoje em dia já não é mais tanto esse choque de geração, porque as mães e os pais são muito jovens e eles já misturam muito o mesmo gosto. Mas é isso. Isso não quer dizer que eu escute. Mas o batidão do funk é fogo, hein? Pra dançar aquilo lá, não tem como, hein? Aí a gente vai falar da abstração de novo, né? O cara, ele dança
E o que tá falando na letra ali, que é proibidão, ele nem escuta. Ah, você já viu aquelas matérias daquelas músicas que o pessoal que achava que era romântica e punha pra tocar em casamento, tava a letra em inglês aí, você me ferrou, eu tô te deixando, eu vou matar você e a sua família, e os caras jurando aliança lá, sua cachorra sem dom. Mas não escuta mais a letra. Não escuta. É uma coisa. Não tem mais conteúdo. Não tem conteúdo. Conteúdo que eu quero dizer, não é que não tem conteúdo. A letra, ela não. Importa são as palavras, os O sertanejo tenta ter conteúdo, mas também não consegue. mas conta uma história, Conta uma outra história. Conta uma Mas história. por isso que talvez a Geralmente gente se traição. irrite mais ainda, né? É verdade. Porque no outro não tá a fim de contar a história, não. É só vai, vai, vai. Vem. Eu, assim, eu assumo o meu distanciamento. Uma hora tinha uma época que eu escutava, eu ia, que coisa nova, ia escutando até os anos 90, começo de 2000, eu escutava, Arctic Monkeys, vamos. Uma hora eu falei assim, ó, vai bonde da história, vai embora e deixa eu quieto aqui com meus Pink Floyd da antigamente, porque parecia aí eu escuto, mas assim, eu deixei a história aí sem mim. Isso é uma prepotência você achar que você também tem que acompanhar tudo. Tem que chegar uma hora que você tem coisa que você não vai gostar. Claro. Você não vai gostar. Porque não bate mais no retrato que você tem do que é a vida, do que é tudo, né? Então, não vai. Então vai. É. Eu acho que tudo Eu isso... vou lá na Penélope e o povo tá lá descendo até o chão, né? Eu fico olhando. Né? Se eu tentar fazer isso aí, não lembro. Vai chamar a Medcar, né? Pra desentortar. SAMU. Vai chamar o SAMU agora. Pra pôr essa coluna no lugar. Porque o chão foi no chão, mas não volta mais. Então, mas é isso. Eu acho que as coisas vão mudando mesmo. Voltam, às vezes, não o que você quer, volta às vezes o que você quer. Né? O vinil voltou. Quem imaginaria que Vinil voltou e agora a cassete tá voltando. Cassete. Cassete tá voltando. Aí eu acho uma putaria. Aí já tá exagerando, né? Porque o som do cassete é uma bosta, né, cara? Sempre foi uma bosta, agora o cara quer pôr cassete só porque o vinil pode haver uma discussão aí, o vinil romântica. É romântica também. Também Eu compro vinil novo, eu adoro, sou viciado, mas eu sei que é romântico. Muito vinil, atenção, denúncia. Prestem atenção no que eu vou falar. Eu compro o vinil e escuto no Spotify porque não tem que virar o lado. Porque o meu toca-disco não desliga. E eu tenho que levantar e lá virar. Então eu ponho no Spotify, fico com a capona lá que eu acho linda. Eu compro de vinil por causa da capa. Sim. Com essa história dos graves, né? Porque é uma masterização que lembra a época que você tinha 15 anos e fervia nos bailinhos. Sim. E aí você escuta aquela masterização com aquele jeito e acha que o som é melhor, mas o som é melhor porque você também era melhor, você dava conta, você dançava. A música você gosta mais. Você pegava as menininhas, se fosse o caso. Pega um vinil de um funk e vê se você vai gostar. Então, assim, mas eu sou um admirador do vinil. Aconteceu. Apagou ali aquele... É alguém da seita do vinil que... É verdade. É verdade. É a seita, terríveis. É a seita negra. Nossa. É a seita negra. Existia vinil colorido, até isso tinha. Tem bastante, ainda, né? Tem vários. Eu sabia que tinha. Eu sei que voltou, mas eu não tenho essa. Pra mim, eu escuto música. Eu tenho, sabe por quê? A minha mídia não importa. Porque eu sou muito fetichista de colecionar uma coisa. Tá. E assim, eu tinha muito CD, parei de... Aí comecei MP3, aí a música ficou desmaterializada, né? Ela não tinha uma coisa. E o vinil voltou a ser um objeto que você tem. Se você vai no show, o cara autografa. Tem essa relação de ter um objeto. Realmente. Esse é por causa de... Sim, para você que é artista plástico, a capa é mal. Mas a capa é. E a capa de um CD não se compara com a capa de um vinil, no tamanho. Não, CD já era. Né? Já era. Vai voltar, viu? Vai voltar. Daqui a pouco vai vir. Agora, colecionador. Como é legal o som do CD. Agora, colecionadores, é época de comprar CD. Porque o vinil tá em alta. Eu não duvido que tenha vinil sendo lançado hoje, que eles pegam a master do CD e copiam para o vinil. Pois é. Não duvido nada. Pois é. Assim como tinha CDs que eram lançados com a master do vinil sem nenhuma nada e ficava uma porcaria também. Ficava uma porcaria. É outra coisa, né? Outra coisa. Mas aquela história que o som é mais puro. Não.
Você, Como eu sou da área, você tem uma opinião de verdade sobre eu isso. tenho. Não é mais Não puro. é, Não é mais não puro. é. Não é mais sujo. Mas se eu falar isso, onde que Não eu posso sei. falar isso? Ó, eu serei execrado. Você vai ser Todo vinil cancelado. não é melhor Você do vai que ser cancelado. a Ó, digital. Não é. eu vi um cara falando que era um cara fudido. Ele Aham. falou, se fosse em cinemas, teria som de vinil, não som digital. Sabe? Claro. Mas é que tem uma emoção ligada ao vinil, Uhum. né? E eu É um saudosismo. é um né? saudosismo, eu sou um colecionador de vinil, Uhum. mas eu coleciono porque é bom, por exemplo, eu escuto Spotify em Uhum. casa, vou fazer uma comida, coisa, põe Spotify, vai lá, pega Alexa, propaganda, vai lá, leva junto, fica lá andando, ou põe no fone de ouvido. Mas se eu vou escutar um vinil, o meu tocadisco realmente não desliga, porque agora tá na moda não desligar Não também, desligar, tá? tem que ser o pior tocadisco, Porque tem que dar trabalho. tudo que tem que ser gasto na qualidade do som. É. E não pode se perder tempo com outras coisas, como desligar na hora que chegar. Não estou pedindo para o braço voltar, hein? Estou pedindo para desligar só, não desliga. Eu já saí de casa e ficou lá tuc um dia. Mas assim, então quando eu vou escutar de vinil, eu ponho o vinil, sento e escuto. Então tem uma pausa. Isso que eu acho que é legal. Assim, eu paro, aí eu vejo um encarte. Uhum. Eu não escuto de passagem, mas eu escuto música o dia inteiro. Em casa eu escuto música, tá sempre tocando música. Mas eu não estou parando para escutar. Eu ponho um. O vinil ele conta uma história, né? Isso. Quer dizer, o vinil que merece esse nome, porque naquela época também tinha as coletâneas, também tinha as coisas, né? Sim, mas essa história do som do vinil. E as pessoas que compram vinil, 180 gramas, importado, R$ 250, e escuta numa vitrolinha, dessas vitrolinhas A vitrolinha chinesa, aqui, que ela não chinesa. dá conta do peso, o motor, e Ah, dá variação. Então, Dá se você variação. escutar um Spotify num aparelho de som razoável, é 600 milhões de vezes, mas tem um cult de você tirar um vinil, pular e pôr na vitrolinha, mas o som é É. péssimo. se você tiver um puto toca-disco, aí Não, a gente pode falar que uma coisa se equipara à outra. Ainda assim, melhor não é. não ela é. Para mim, para o meu ouvido Não, profissional da isso, agora, área. na verdade, é uma questão assim. Ele tem uma mítica em volta dele, que tudo isso junto faz ele ficar legal. Mas a gente tem que saber que não é uma questão técnica de ele é o melhor som, mais puro, melhor. Não. Ele faz forma. Assim como você assistir um teatro, uma peça de teatro, assistir um filme. Cada um tem a sua coisa. Por exemplo, talvez o vinil seja o teatro, que você está perto dos atores, você vê eles vivos na sua frente. Mas o cinema tem uma trilha, tem uma edição que dá outra coisa. Então você não pode comparar uma coisa com outra em termos de técnica. Eu não acho que não dá para comparar O o que vinil. dá para comparar é que o ao vivo é ao vivo. Isso. Isso aí não existe nada, nenhuma reprodução. Agora, vinil e CD é uma questão de que você quer no momento, né? Agora, qualidade de som objetiva, técnica, não acho, não. Não acho mesmo. Seremos cancelados. Seremos. Ainda mais no meu grupo de vinil que eu tô lá. Oi, gente. É mentira isso. Ele me obrigou a falar tudo isso do vinil, tá? Vocês não estão vendo, mas fora do enquadro tem uma arma apontada para mim. E ele disse que não tem medo de usar. Ele saiu um pouco agora, por isso que eu estou falando. Essa risada dele é gravada. Para parecer que ele está aqui. Tá? Se vocês puderem não acreditar nisso tudo que eu falei, que eu fui forçado a falar tudo isso. Oi, você chegou? Tudo bem? Vamos continuar? Então, Vamos lá. Como é que eu continuo agora? Como é que eu vou parar de rir? mas você estava indo? Você sabe que Para esses de dias estou te inaugurou. pedindo, para de rir. Por favor. Eu sou uma pessoa séria e eu vim aqui para uma entrevista. Pois, esses dias Eu tô foi sentindo que você ainda inaugurado. tá com vontade Eu de tô rir. com vontade de rir, mas eu vou falar rindo mesmo. Não, porque não faça senão isso que isso pode me ofender. Ofenda, assim, não quero nem saber. Vai você que é mais azul. Fudeu. Performance. Performance. Que legal.
Agora eu vou ficar parado aqui para parecer que é uma performance. Né? Então vamos lá. Vamos lá. Nossa, foi legal pra caramba. Esses dias inaugurou uma arena em Las Vegas, que Eu vi. ela é inteira um painel de LED, né? Ela é inteira um painel de Não LED. precisa nem o grupo, banda lá. Exatamente, Pelo amor de Deus, isso que eu gente. senti, cara. Eu vou ficar lá do lado de fora, inclusive, porque do lado de fora é muito legal. Muito né? mais bonito, né? Onde que... Por que o YouTube onde foi nós fazer vamos lá? parar? Põe uma fita cassete do YouTube. Você acha que eu vou perder meu tempo olhando pro palco? Pareceu quando fui ver Avatar. Ficava, os bichinhos fluorescentes. Não, gente. Acho que lá é um absurdo. No bom sentido. Mas assim, eu imagino que já pensou que vão fazer lá? Tadinho do Roger Waters, tá com 80 anos, porque se ele tivesse com 70, ele ia fazer uma versão The Wall pra lá, né? Uma Certeza. nova. Ah, eu não duvido, não. Não, ele vai fazer. Já pensou que lá Pensou? caindo? Pensou? Os tijolos? Aí sim, agora eu vi. Agora você Ah, é. vê o sentido para aquilo. Porque o YouTube não soube usar, não. E o YouTube, eles só chamam aí, mas não, acho que os caras, eles pegaram, vê aí, qual tem o aplicativo, vai, põe aí. Show de estreia. Show de Falei, põe as notinhas musicais. Coloca cassete lá Põe e lá, coloca os caras lá. Põe lá, o coloca os caras pra aplicativo dublar. show de estreia. Mas eu acho que tem. Eu tenho até preguiça de pensar do que se pode fazer lá. E será que essa forma não vai... Eu acho que ela vai se espalhar pelo mundo. Daqui a pouco vai ter naquele em São Paulo, vai ter no Rio, vai ter nas grandes cidades. É um novo iPhone surgindo, que de repente dita controle de teca de controle. Aí vai ser chique em show lá, mesmo show, não entendo porra já nenhuma. era. Vai virar mesmo uma... Eu queria ver um show do João Gilberto nessa esfera. Ele vai falar, deixe tudo apagado. E desligue o ar-condicionado. Cleido, tem alguma coisa que você queira falar? Ah, sei lá, 1000 coisas. Já falei muito, hein? Isso, então vamos encerrar por aqui. Vamos. Bando de loucos. Onde que eu tô? A Lua está aqui justamente para isso. Nós vamos ficando por aqui. Depois de todas essas loucuras, eu ri muito. Vocês vão rir em casa, vocês não vão conseguir resistir. Nossa, eu nunca reparei que a Lua tinha como eu diria, um símbolo do cobre. Sabe qual que é o símbolo do cobre? Não. Não pode falar? Não, não pode falar. Não pode É falar. o culunar. Tchau. Tchau. Prazerão, viu? Foi muito Bye. legal. See you later, alligator.